sou a professora Euclidiane, de Matemática. Essa é a nossa aula 10 do 7º ano e hoje nós iremos estudar a noção de ângulo. Acompanhem comigo. Na confecção de esculturas é comum o uso de bases giratórias, onde a matéria-prima é colocada de maneira que o artista possa girá-la quando necessário, podendo assim esculpir diferentes partes do objeto sem que precise se deslocar. Observe uma artista esculpindo uma tartaruga em uma base giratória. Agora veja alguns giros realizados na base giratória, partindo sempre de uma posição inicial. Aqui é a posição inicial. Ela pode fazer meia volta no sentido anti-horário, ou seja, o sentido anti-horário para a esquerda, porque quando falamos de sentido horário ou anti-horário estamos imaginando o relógio, né? E como ele gira para a direita, então o anti-horário é o contrário, para a esquerda. Caso a base fosse girada meia volta no sentido horário, a posição final seria a mesma, né? Digamos que ela está aí meia volta, e aí eu queira virar novamente, só que agora é meia volta no sentido horário, então ela voltaria para a posição inicial. Uma volta completa no sentido horário, nesse caso a base retornou à posição inicial. E um quarto no sentido horário, caso a base fosse girada em 3/4 de volta no sentido anti-horário, a posição final também seria a mesma. Esse giro ele pode ser representado da seguinte maneira: meia volta, uma volta completa, um quarto de volta e 3/4 de volta. Giros em torno de um ponto fixo dão a ideia de ângulo. No pátio de manobras de um aeroporto, um avião estava de frente para a direção norte, como mostra a imagem a seguir. E aí pergunta-se: escreva para qual direção o avião ficará de frente se ele realizar um giro de 1/4 de volta no sentido horário. Bom, se ele vai virar no sentido horário, isso significa que ele vai fazer um giro para a direita. E observe que é apenas 1/4 de volta. 1/4 de volta é a metade da meia volta. Aí vem a letra B. Meia volta no sentido anti-horário. E letra C, 3/4 de volta no sentido horário. E aí vamos lá resolver a letra A. Novamente, 1/4 de volta no sentido horário. Ele está realizando metade da meia volta. Se ele fosse dar meia volta, ele ia parar lá no sul. Mas ele só vai fazer a metade desse giro para a direita. Então, ele vai parar na posição leste. Meia volta no sentido anti-horário. Se ele vai dar meia volta, né, ele sempre vai ficar na posição, como digamos assim, na posição contrária que ele está. Toda vez que ele dá meia volta, ele fica na posição contrária. Se ele está com a ponta para cima, se ele der meia volta, ele vai ficar com a ponta para baixo. E lembrando que se está girando no sentido anti-horário, ele vai fazer esse giro para a esquerda. E 3/4 de volta no sentido horário. Então, nesse caso, ele vai ficar para o oeste. Digamos assim, que ele fosse fazer apenas 1/4 de volta no sentido horário. Então, ele ficaria para o leste, daria 2/4 de volta ou meia volta, ele ficaria para o sul. E 3/4 de volta, ele vira para o oeste. Pergunta: Roberto estava diante do espelho, vendo se a camiseta que ganhou serviu para ele. Sem sair do lugar, ele deu um giro de uma volta. Em que posição ele parou ao terminar de girar? Observe, sem sair do lugar, ele apenas girou. E ele deu o giro de uma volta. Se a questão está falando que ele deu o giro de uma volta, isso significa que ele deu uma volta completa. Não meia volta, 1/4 ou 3/4, não. Ele deu o giro de uma volta. Então, quando ele terminar de girar, ele vai ficar na mesma posição em que estava antes do giro. Em outro momento, Alberto estava se olhando de frente para o espelho. Depois ele se virou de costas para o espelho e andou em linha reta. Que giro ele teve de dar para ficar de costas para o espelho? Lembra que eu falei anteriormente que todas as vezes que a gente dá um giro de meia volta, nós ficamos na posição contrária da que nós estávamos inicialmente? Então, se ele ficou de costas, é porque ele deu um giro de meia volta. Bom,
Para abrir o cofre representado abaixo, é necessário realizar as seguintes sequências de giro na roleta. Primeiro passo, 3/4 de volta no sentido horário. Segundo passo, meia volta no sentido horário. Terceiro passo, 1/4 de volta no sentido horário. E quarto passo, 1 volta e meia no sentido anti-horário. Pergunta-se: após realizar a sequência de giros, para que letra a seta estará apontada na roleta do cofre? Então, nós vamos para o primeiro passo. 3/4 de volta no sentido horário. Isso significa que o meu giro ele tem que ser feito para a direita. Então, 1/4 de volta o meu ponteiro ficaria na letra B, 2/4 de volta ele ficaria apontado para a letra C, e 3/4 de volta o meu ponteiro fica apontado para a letra D. Parei aí. Só que quando eu chego na letra D, eu tenho que fazer outra coisa. Eu tenho que dar meia volta no sentido anti-horário. Ou seja, eu tenho que dar meia volta girando para a esquerda. Então, eu começo meia volta, lembrando que geralmente, meia volta, o meu ponteiro, o meu ponto ou a posição inicial, eu vou ficar ao contrário da minha posição inicial. Então, quem seria esse contrário? Nesse caso, a letra B, girando para a esquerda. Eu ficaria ali na letra B. Parei na letra B, eu tenho que fazer mais um passo. Eu tenho que dar 1/4 de volta no sentido horário. Ou seja, eu tenho que virar o meu ponteiro para a direita. Se eu estou ali na letra B, eu vou ter que parar ali na letra C. Pronto, dei 1/4 de volta e aí vou para o meu último passo. 1 volta e meia no sentido horário. Observe, 1 volta e meia. Eu estava ali no meu ponteiro C e eu vou ter que dar primeiro uma volta completa no sentido anti-horário, ou seja, para a esquerda. E quando eu terminar essa minha volta completa, eu vou parar onde? Na letra C ainda. Só que eu tenho que dar uma volta e mais a metade, no sentido anti-horário. Se eu der meia volta, estando no ponto C, no sentido anti-horário, eu vou parar lá no meu ponto A. Portanto, após realizar essa sequência de giro, a seta estará apontada para a letra A. Vimos que rotação ou giro de uma semirreta em torno de um ponto de origem descreve um ângulo. Se esse giro for de uma volta completa, então o ângulo terá a medida igual a 360 graus. Se o giro for de meia volta, então o ângulo terá a medida igual a 180, porque se o completo é 360, então a metade vai ser 180. Da mesma forma que se o giro for de 1/4 de volta, sua medida será igual a 90. Então eu penso aí, o total é 360, é como se eu estivesse pegando esses 360, dividindo em 4 partes iguais e pegasse apenas uma, 1/4. Então, a medida do meu ângulo será igual a 90. Então, eu tenho aí a representação de um giro de volta com ângulo de 360 graus, um giro de meia volta, um ângulo de 180 graus, e um giro de 1/4 de volta com ângulo de 90 graus. Só que esses meus giros de meia volta ou de 180 graus e esses meus giros de 1/4 de volta ou ângulo de 90 graus, eles recebem nomes especiais. Esse meu giro de 180, ele é aquele que eu chamo de ângulo raso. E esse de 90 graus é aquilo que eu chamo de ângulo reto. E podemos classificar um ângulo de acordo com a medida da abertura, ao compará-lo com um ângulo reto. O ângulo cuja medida de abertura é menor do que a medida da abertura de um ângulo reto, ele é chamado de ângulo agudo. Um ângulo cuja medida da abertura é maior do que a medida da abertura de um ângulo reto é chamado de ângulo obtuso. Então, como assim, professora? Observe. À esquerda eu tenho um ângulo agudo. Por quê? Porque ele é menor do que um ângulo de 90 graus. E à direita eu tenho um ângulo obtuso. Por quê? Porque ele é maior do que um ângulo de 90 graus. Então, vamos praticar. Determine a medida em graus de cada ângulo indicado a seguir. 1/4 de volta, eu tenho 90 graus. 3/4 de volta, eu tenho 270 graus. Quando eu estou falando 3/4, 1/4, gente, é como se eu estivesse pegando 360 e dividindo em 4 partes iguais. Dividir em 4 partes, cada parte vai ter 90 graus. Então, por isso, esse meu primeiro tem 90 graus. Agora, esse segundo, eu estaria pegando 3 partes dessas de 90. E quando eu juntar, dá 270 graus.
Uma volta completa eu tenho 360 graus e meia volta eu tenho 180 graus. A partir das amplitudes que serão dadas a seguir, indique a classificação dos ângulos. Letra A, eu tenho um ângulo de 63 graus. Bom, como ele é menor do que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Na letra B, eu tenho um ângulo obtuso. Por quê? Porque 160 graus é maior do que 90. Na letra C, eu tenho um ângulo raso. E na letra D, eu tenho um ângulo reto. Bom, lembre-se, hoje nós aprendemos que giros em torno de um ponto fixo dão a ideia de ângulo. Além disso, aprendemos as classificações de ângulos segundo a sua amplitude, né? Ou seja, a partir do 90 graus ele é agudo, ele é obtuso, ele é reto ou ele é raso. E resolvemos questões envolvendo os conceitos de ângulos, como mudança de direção e classificação de ângulos. Se ficou alguma dúvida, você pode acessar novamente essa aula através da nossa plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima aula!